Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação do inscrito Caboclo do Sertão 3899. Desde já agradeço a sua indicação e vocês podem indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. Apareceu no Sertão do Norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Deixou crescer a barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de duas professas, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e dar conselhos às multidões, que reúne onde lhes permitem os párocos. O Nordeste brasileiro é uma região marcada por uma paisagem ressequida de clima semiárido, com temperaturas elevadas. O Nordeste possui duas estações bem definidas, a estação da seca e do inverno com fortes chuvas. No entanto, o período chuvoso dura poucos meses, enquanto que a estiagem se prolonga por muitos meses a fio até chover novamente e trazer vida à paisagem sertaneja. É nesse ambiente em que aconteceu a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um dos conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instauração da República no Brasil. Esse conflito envolveu o Exército Brasileiro e membros de uma comunidade sócio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. A Guerra de Canudos aconteceu no período de novembro de 1896 a outubro de 1897. A seca, a fome, o desemprego e terras improdutivas caracterizavam a grave crise econômica e social que se encontrava no interior da Bahia. Milhares de pessoas partiram para Canudos, uma cidadela que era liderada por um peregrino chamado Antônio Conselheiro, em busca de melhores condições de vida. Eles acreditavam que uma salvação milagrosa pouparia os humildes habitantes do sertão do sofrimento causado pelo clima e pela exclusão econômica e social. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido por Antônio Conselheiro, era filho do comerciante Vicente Mendes Maciel e de Maria Joaquina do Nascimento. Ele nasceu em Quixeramobim, uma cidade localizada no Ceará. Antônio Vicente possuía muitas profissões. Ele foi comerciante, professor e advogado. Ele se casou com Brasilina Laurentina de Lima no ano de 1857 e em 1861 o casal se mudou para Ipu e lá aconteceu algo que mudou a vida de Antônio Vicente. Ele flagrou sua esposa o traindo com um sargento de polícia. Antônio Vicente ficou envergonhado, humilhado e abatido, decidindo abandonar a cidade de Ipu e vagar como peregrino pelos sertões do Cariri. Durante sua peregrinação, ele adotou a persona de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro chegou em Canudos no ano de 1893, tornando-se o líder do arraial. Com o passar do tempo, milhares de pessoas migraram para a comunidade do peregrino. Canudos era uma pequena comunidade que surgiu durante o século XVIII, nos arredores da fazenda Canudos, às margens do rio Vaza Bares. Com a chegada do peregrino Antônio Conselheiro, a comunidade passou a crescer vertiginosamente. Em pouco tempo, Canudos possuía por volta de 25 mil habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre colinas. A imprensa, os membros da Igreja Católica e fazendeiros da região estavam incomodados com o crescimento de Belo Monte, pois a comunidade atraía uma grande migração de pessoas e estava estabelecendo um sistema de subsistência que ajudava as pessoas a fugirem da fome. Os adversários de Antônio Conselheiro o consideravam um perigoso monarquista a serviço de potências estrangeiras, querendo restaurar no país a monarquia. Antônio Conselheiro também foi proibido de pronunciar sermões nas igrejas pelo arcebispo da Bahia, Dom Luiz Antônio dos Santos, com a justificativa
que ele não era um sacerdote ordenado pela Igreja Católica. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o golpe que pôs fim à monarquia e instaurou a República no Brasil, um movimento político que ocorreu sem qualquer participação popular. O novo regime de governo iria introduzir mudanças como eleições diretas, novos impostos, separação entre a Igreja e o Estado, liberdade de culto, registro civil de nascimento, casamento e óbito. Essas mudanças eram consideradas perturbadoras por Antônio Conselheiro e seus seguidores, pois eles nasceram num mundo patriarcal e eram adeptos do catolicismo tradicional, que reverenciava o regime monárquico e a figura do imperador Dom Pedro II como um rei legítimo. Aos poucos, foi difundido por meio da imprensa que Antônio Conselheiro seria um manipulador, um perigoso monarquista. Tal notícia ganhou o apoio da opinião pública do país para justificar a guerra contra os habitantes do Arraial de Canudos. O que atraía tanto a população pobre do sertão para a comunidade de Belo Monte não era só os discursos religiosos de salvação de suas almas e as críticas sobre a nova política, mas também o fato de não haver diferenças sociais significativas dentro da comunidade. Belo Monte era uma comunidade bem estruturada, possuindo 2 igrejas, armazéns, reservatórios de água, escola e até um depósito de armas. Lá havia algumas moradias feitas de alvenaria, onde moravam os comerciantes, e muitas ruas com casas mais simples, feitas com barro, e telhados cobertos por folhas de icó. A comunidade canudense permitia que os recém-chegados construíssem suas casas e fizessem pequenas plantações, pois lá não existia propriedade privada da terra. Belo Monte funcionava como uma comunidade autossuficiente, autônoma, independente, sem proprietário, padre ou delegado, visando um modo alternativo de vida que retira os seguidores de Antônio Conselheiro das esferas de poder da propriedade, da igreja e da justiça, sendo representados pelos fazendeiros, o clero e o governo. Para os canonidenses, Belo Monte era um lugar onde eles podiam viver, de acordo com a lei de Deus, dentro de uma rotina controlada e segura, longe da fome, da privação e das ameaças do mundo moderno. Para os canonidenses, Belo Monte era um lugar onde eles podiam viver de acordo com a lei de Deus, dentro de uma rotina controlada e segura, longe da fome, da privação e das ameaças do mundo moderno. Em outubro de 1896, aconteceu o episódio que se tornou estopim para iniciar a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro para a construção de uma igreja, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surgiram alguns boatos de que os seguidores de Antônio teriam roubado o carregamento de madeira. Esses boatos chegaram até as autoridades de Juazeiro, que enviaram 100 policiais sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira para dar assistência ao governo estadual baiano. Após vários dias de espera em Juazeiro, os policiais partiram em direção a Canudos, no dia 24 de novembro. Os policiais foram surpreendidos durante a madrugada na cidade de Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando dos líderes Pajeú e João Abade. Os seguidores estavam agrupados como quem vinham para rezar ou para guerrear. Os policiais começaram a atirar contra os recém-chegados, iniciando a famosa Guerra de Canudos. Uauá se tornou um campo de batalha. O tenente Pires Ferreira descreveu o ataque destacando a incrível velocidade dos seguidores de Antônio Conselheiro e a forma pouco convencional que eles agiam. Os policiais estavam portando um armamento mais moderno e letal, causando pesadas baixas às forças do peregrino. Por outro lado, os seguidores usavam como armamento facões de folha larga, chuços de vaqueiro, foices, varapaus e forquilhas, que eram utilizados em luta corpo a corpo. O combate durou entre 4 a 5 horas, chegando ao fim com a vitória da força militar das tropas governamentais. Os seguidores, comandados pelo líder João Abade, resolveram se retirar. Mesmo saindo vitoriosos no conflito, a força militar estava derrotada,
pois não tinha mais forças nem coragem para atacar a comunidade de Canudos. O segundo confronto aconteceu em janeiro de 1897. Foi enviada uma nova expedição militar sob o comando do Major Febrônio de Brito. No dia 18, aconteceu o combate. Agora os seguidores de Antônio Conselheiro estavam armados com armas de fogo para enfrentar os militares. O Major Febrônio de Brito formou um exército com 609 soldados e 10 oficiais da Força do Estado da Bahia. O exército partiu triunfante. Os soldados estavam certos de que conseguiriam uma vitória fácil, mas durante o conflito eles foram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. O presidente Prudente de Moraes ficou indignado e convocou uma nova expedição, sob o comando do coronel Antônio Moreira César, que era famoso por ter enfrentado os revoltosos da Revolução Federalista em Santa Catarina nos anos de 1893 a 1895. O coronel Antônio Moreira César conseguiu reunir 1.300 soldados sob o seu comando. A notícia da chegada de novas tropas militares à região atraiu para a comunidade de Canudos um grande número de pessoas que partiam de várias partes do Nordeste em defesa do Homem Santo. No dia 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas na travessia das serras, o exército do coronel Antônio Moreira César assaltou o arraial. O coronel Antônio Moreira César foi morto em combate e o comando foi passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que não conseguia organizar as tropas que estavam combatendo nas ruas estreitas do arraial de Belo Monte. Na madrugada do dia 4, o coronel Tamarindo ordenou a retirada dos militares, pondo fim à terceira expedição. Durante a retirada das tropas, os seguidores de Antônio Conselheiro atacavam incessantemente, ocasionando uma efetiva debandada. No momento em que o coronel Tamarindo estava cruzando a galope o córrego de Angico, ele foi morto com um tiro. A repercussão da derrota das tropas do coronel Moreira César se tornou gigantesca. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta com 2 colunas, comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savagete, ambas com mais de 4.000 soldados, equipados com as mais modernas armas da época. O primeiro combate aconteceu em Cocorobó, no dia 25 de junho, com a coluna Savagete. No dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante os primeiros meses, as tropas conseguiram pouco resultado. Os canudenses estavam bem armados com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem a estrutura necessária para alimentar suas tropas, pois estavam sem suprimentos. Em agosto, o próprio ministro da Guerra, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou no Monte Santo, com o objetivo de colocar um fim ao caos em que estava o abastecimento das tropas. Em setembro, após ter travado várias batalhas, a tropa militar conseguiu fechar o cerco sobre o arraial e capturou seus moradores. No dia 2 de outubro, Antônio Beatinho, um dos auxiliares de Antônio Conselheiro, propõe ao general Arthur Oscar a rendição de um grupo de seguidores que estavam em Belo Monte, e foi prometido que suas vidas seriam poupadas. Centenas de mulheres, crianças e idosos, muito debilitados e feridos, foram levados ao acampamento militar. A promessa feita a Antônio Beatinho não foi cumprida. Todos os prisioneiros foram executados. A execução ficou conhecida como Gravata Vermelha. O escritor e jornalista Euclides da Cunha, que na época do conflito era correspondente do jornal Estado de São Paulo, estava presente durante a guerra, com o objetivo de escrever uma série de reportagens para a produção de um livro sobre a Guerra de Canudos. Euclides presenciou a execução e relatou a cena, confessando a incapacidade de exprimir em palavras o que estava acontecendo. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene na frente o Beatinho, teso o dorso desfibrado, olhos presos no chão. O arraial, em extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório,
uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escarras e escalavros, a vitória tão longamente apetiçada decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo, envergonhava. E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que nos entregara, confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história? Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. No dia 5 de outubro de 1897, o Arraial de Belo Monte é tomado pela 4ª expedição, que encontra numa trincheira perto da Igreja Nova apenas 4 resistentes, que não se rendiam, 2 homens, um idoso e um menino. As tropas incendeiam todo o arraial, que contava com 5.200 casebres e 2 igrejas com bombas de dinamite e tochas de querosene, seguindo as ordens dos oficiais de aniquilar completamente o povoado e os seguidores de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro não chegou a presenciar a destruição da comunidade, pois ele faleceu no dia 22 de setembro de 1897, depois de ter sido atingido na perna por um estilhaço de granada ou tiro. Ele foi enterrado no local chamado Santuário, próximo à igreja de Bom Jesus, a Igreja Nova. O exército conseguiu com os prisioneiros a informação do local da sepultura de Antônio Conselheiro, e o general Arthur Oscar solicitou à comissão de engenharia do exército que removesse o entulho da igreja, com o objetivo de localizar o corpo. A equipe médica, chefiada pelo Dr. Miranda Cúrio, retirou a terra e descobriu o corpo do peregrino, coberto com uma esteira fina, vestindo uma túnica azul e calçando alpercatas de couro cru. A cabeça de Antônio Conselheiro foi levada para a Faculdade de Medicina de Salvador para ser examinada pelo Dr. Raimundo Nina Rodrigues, com o propósito de estudar a loucura, a demência e o fanatismo. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!